Livro de Eclesiastes, logo após o livro de Provérbios, no capítulo 7. Livro de Eclesiastes, capítulo 7. A leitura será do verso 1 até o 12. Eclesiastes, capítulo 7, do 1 ao 12, nos diz assim: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, ou perfume precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, ou os espinhos sendo quebrados ou aquecidos em uma panela, tal é a risada do insensato, rápida, também isto é fumaça, vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irritar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, a nostalgia. Pois não é sábio perguntar assim: boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Nesta sessão, o pregador Salomão nos ensina a sabedoria para um caminho melhor neste mundo, no mundo em que tudo é fumaça, vaidade, vapor. No final do capítulo 6, ele indaga como que podemos viver bem durante os poucos dias que temos nessa terra. É uma das indagações que ele faz no fecho do capítulo 6. E ele responde em parte essa pergunta no capítulo 7, fazendo uma série de comparações, usando especialmente a expressão melhor do que. Onde você encontrar no texto melhor do que, grife. Porque Salomão está dando aí o caminho para uma vida melhor. Ele está nos ensinando como usar o discernimento ao escolher o modo como vivemos. E esse texto é menos organizado do que o que já vimos até aqui. Há muitos provérbios agrupados, há muitos adágios e ditos populares agrupados. Então é como se fosse o livro de Provérbios, que no versículo fala uma coisa e no outro versículo já fala outra coisa muito diferente. Um texto quebrado, sem um pensamento linear. Então, alguns provérbios escritos aqui são parecidos com os que encontramos no livro de Provérbios de Salomão. Mas podemos sintetizar os assuntos tratados neste capítulo da seguinte maneira. Passa para o próximo slide, por favor. Provérbios práticos sobre a vida e a morte, verso 1 até o 4. Diferença entre a repreensão sábia e o riso tolo, o riso sem fundamento, do 5 ao 6. Esperar pacientemente para ver o que o Senhor fará. O que importa é o futuro, não o passado. Muitos estão presos ao passado, à nostalgia. Nós vamos falar um pouco disso mais adiante. Está do verso 7 ao 10. E uma declaração que sintetiza, sumariza o valor da sabedoria. Versos 11 a 12. Então nós vamos a primeira verdade sobre uma vida melhor, à luz desse texto. Pode passar para o próximo slide, por favor. A
A primeira verdade é que os dias, é sobre os dias do nascimento e o dia da morte, ou os dias do nascimento e o da morte, verso 1 ao 4. Salomão oferece aqui sabedoria para entendermos as grandes questões que permeiam a nossa vida e a morte. Começa com uma comparação dupla, no verso 1. A primeira parte lembra um outro provérbio: mais vale um bom nome do que as muitas riquezas, Provérbios 22, 1. Mais vale a boa fama do que o perfume precioso. Em Eclesiastes poderíamos traduzir: mais vale uma boa fama do que um perfume refinadíssimo, ou um perfume de Paris, europeu. Nas comunidades bíblicas empoeiradas, os perfumes eram valiosíssimos, eram muito caros. Lembram daquela mulher que enxugou os seus cabelos, os pés do Senhor Jesus, após ter lavado os pés do Senhor com um perfume de nardo, caríssimo? Esses perfumes eram muito caros, muito mais caros do que os perfumes da atualidade, porque eles eram raríssimos. Então, em cada comentário que fazemos, em cada decisão que tomamos, construímos ou destruímos a nossa reputação. É a nossa reputação que está em jogo. O que as pessoas estão pensando a nosso respeito. Correled, que é o pregador, nos chama a atenção para usar o perfume do bom caráter. E aqui a analogia não é impertinente quando Jesus fala que os cristãos seriam como que o bom perfume de Cristo onde estiverem. Ou seja, onde os cristãos estiverem, eles vão exalar o perfume de uma nova vida com Deus. Então, mais vale a boa fama. Considere, portanto, o tipo de nome que está criando para si próprio. Quando as pessoas pensam em você, quais traços do seu caráter que lhe vêm à mente? Será que elas pensam sobre as qualidades de Cristo? Será que você é mais conhecido por ser uma pessoa alegre ou por ser uma pessoa de espírito crítico, ácido? Você é mais conhecido por falar a verdade, ter comprometimento com a verdade, ou por inventar mentiras e histórias difíceis de se acreditar? Você é conhecido por ser uma pessoa generosa ou um pão duro, na linguagem popular, um murrinha. O caráter é como você vive, mais cedo ou mais tarde será conhecido pelo caráter que tem cultivado. Cultive um bom nome, não para si, mas um bom nome para Cristo. A segunda parte do verso 1 nos fala do que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. E por que isso? Ora, no dia do nascimento, somente nós choramos inicialmente, às vezes o pai ou a mãe ou quem está próximo, chora de emoção, e no dia de nossa morte nós deixamos muitas pessoas chorando. Como que o pregador diz que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento? Aqui Salomão está chamando a nossa atenção para o fato de que a morte aponta para a jornada que foi completada, finalizada, uma missão cumprida, uma vitória sobre as aflições, temores e incertezas deste mundo. Não é no sentido de que o ato de morrer, ou a situação de morrer, de padecer a morte, seja melhor do que nascer. Mas a morte sinaliza que a nossa missão, a nossa trajetória foi plenamente cumprida. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, expressou esse pensamento semelhante em Filipenses 1, 21 a 23. Paulo diz: olha, é muito melhor, eu estou prestes a morrer. Eu estou aqui fazendo uma tradução na linguagem minha, tá? Filipenses 1, 21 a 23, eu estou prestes a morrer, estou vendo a morte ali na esquina, e eu sei que isso é o melhor para mim, eu sei que isso é muito bom, porque eu sei que quando eu morrer, eu estarei plenamente com Cristo. Porém, eu tenho a expectativa de que eu não vou morrer agora, por uma razão muito simples, porque há muitos irmãos que eu tenho que assistir, eu tenho que pregar o Evangelho, isto é, a minha missão não foi cumprida.
eu ainda tenho uma missão para completar. E Paulo finaliza essa sessão em Filipenses 1, 21 a 23, se eu não me engano, verso 23, ele diz: pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ou seja, o morrer sinaliza que a minha missão foi completamente cumprida no Senhor. Então Paulo está meio que numa crise entre escolher o que seria melhor naquele momento. Ele sabia que o melhor era estar com os irmãos, o melhor para ele seria estar com Cristo. Thomas Boston, que foi um pastor inglês do século passado, acreditava que o dia da morte de um cristão era o melhor de todos. E ele disse o seguinte: no dia do seu nascimento, nasceu para morrer, e no dia de sua morte, morreu para viver. É exatamente isso que acontece na vida do crente. No dia do nosso nascimento, nós nascemos para morrer, nós já nascemos morrendo. Mas no dia de nossa morte, nós morremos para viver com o Senhor. Entraremos no mundo melhor, mais perfeito, mais puro, com mais descanso profundo, perfeito. Hoje, por mais que nós descansemos, parece que estamos sempre fadigados. Por mais que você tire férias, você acha que precisa de mais férias, porque nada é pleno nessa vida. Nós estaremos num lugar melhor, um descanso melhor, muito mais profundo e intenso, numa companhia muito melhor, que a do nosso Redentor. A morte marca a nossa entrada para a glória. Então, paradoxalmente, a morte tem muito mais a nos ensinar sobre a vida, é o que ele fala do verso 2 ao 4. O riso e a festa têm o seu lugar, há tempo para isso. Porém, no momento festivo, não há espaço para meditar sobre a brevidade da vida e as limitações humanas. As pessoas estão tomadas por uma euforia passageira na casa da festa. Na casa do luto, o humor é pensativo, e os fatos que ali sucedem são simples. Ir a um funeral nos compele à contemplação de nossa mortalidade e nos leva a uma melhor e mais sóbria maneira de viver. Quando nós saímos da casa do luto, nós reconsideramos a nossa vida, nós reconsideramos a nossa jornada. Poucos na Bíblia souberam que Deus iria levá-los, que eles iriam morrer. Se Deus te mostrasse o dia que você fosse morrer, o que você faria da sua vida? Você continuaria vivendo do mesmo jeito, no mesmo ritmo? Às vezes, quando nós percebemos que o tempo está passando, nós aproveitamos o tempo da melhor maneira. Pois saibam que nós temos que perceber que o nosso tempo está passando, e temos que aproveitar a nossa vida da melhor maneira. Salomão prossegue dizendo que melhor é a mágoa na casa do luto do que o riso. A tristeza melhora o coração. É bem verdade que a alegria vai deixar o rosto formoso, uma aparência bonita, mas a cura profunda para o coração é a mágoa, é o que Salomão está falando aqui. O que importa não é a felicidade, mas o que importa é a sanidade do coração. É isso que Salomão está falando. Que na casa da festa há muito riso solto, há muita alegria fútil, há exploração do prazer pelo prazer, e isso não traz cura para o coração. A mágoa traz uma cura profunda para a alma. Então, atentemos para a jornada do nosso Redentor, que é Cristo. Sem dúvida alguma, o dia do seu nascimento foi um dia literalmente, ou uma noite literalmente iluminada e maravilhosa. Mas o que nos salva não é o nascimento de Jesus. Não é isso que nos salva. O que nos salva é a morte e a ressurreição de Cristo. Se Cristo apenas tivesse nascido e não tivesse padecido, nós não seríamos salvos da ira vindoura. A verdade que encontramos em Eclesiastes 7:1 é expressa mais perfeitamente na fragrância do caráter, no alegre nascimento e na morte expiatória de Cristo Jesus. É ali que nós vemos que o dia da morte é melhor do que o dia
do nascimento. Uma outra verdade, pode passar próximo, por favor, que esse texto nos ensina sobre uma vida melhor, é a correção da sabedoria, versos 5 ao 6. Ao falar sobre as casas de alegria e do luto, ao pregar, o pregador estabeleceu um contraste entre os corações sábios e os corações tolos, fúteis, loucos, insensatos. A repreensão sábia é muito melhor do que a risada tola, fútil, que não leva a nada. Uma das melhores maneiras de viver nesse mundo vão, repleto de fumaça, é aceitar a correção de pessoas mais sábias do que nós. Essa é a maneira sábia de viver nesse mundo, essa é a maneira melhor de viver nesse mundo. Pense, se você tivesse dado mais ouvidos aos seus pais, se você não teria tido uma vida melhor, com menos dor, com menos sofrimento, mais sábios do que você. Se você tivesse dado mais ouvidos ao seu pastor, aos seus mentores espirituais, aos seus pais na fé, mães na fé, a vida teria sido muito melhor. Então, Salomão está chamando a atenção para isso. E não é o que a maioria das pessoas querem ouvir. Elas preferem as canções dos insensatos, o que ele fala no verso 5. E as canções dos insensatos dos nossos dias estão podres. Um ritmo que inventaram dizendo que é música, e aquilo para mim não é música, porque ultraja a música, o tal do funk. Além de não ter um ritmo agradável, tem letras degradantes, insensatas, pornográficas, loucas. Verso 5, Salomão está dizendo que os insensatos preferem essas canções nos seus ouvidos. Talvez esteja pensando aqui em muitas palavras tolas que alguns cantam ou falam quando estão tomados pelo álcool, quando estão bêbados. Crepitar dos espinhos em uma panela, essa expressão é o barulho dos espinhos sendo consumidos pelo fogo, da madeira estatalando no fogo. Aponta para o queimar rápido, vai queimar rápido. E o que resta depois de uma fogueira na lenha? Apenas cinza, que não serve para nada, apenas para ser jogado fora. Mesmo que o insensato tenha um riso fácil, a sua alegria não durará muito tempo. Os tolos encaram a vida da seguinte maneira: não há outra cura para o nascimento e para a morte, senão curtir o intervalo. Nós não já ouvimos isso muitas vezes? Temos que aproveitar o intervalo intensamente. Isso é louco. O resultado de uma vida sem Cristo é inferno. Literalmente inferno. Uma vida aproveitada loucamente sem Deus desembocará na condenação. Meus irmãos, isso não tem graça. Um destino eterno sem Deus não tem graça nenhuma. Por isso nós temos de estar atento às críticas construtivas dos nossos parentes, dos nossos amigos e dos nossos irmãos em Cristo. Como pastor, eu tenho de lidar com situações de endurecimento de corações, e como é difícil. Você está com a Bíblia aberta, mostrando para a pessoa pela Bíblia, não é o que você pensa, não é o que você acha, não é o que você imagina, mas é o que Deus pensa, o que Deus acha, e a pessoa recusa. A pessoa insiste num caminho de rebeldia contra Deus. Insiste. E quebra a cara. Observar os conselhos sábios podem salvar a nossa alma. Pessoas sábias dirão todas as coisas que Eclesiastes nos ensina. Elas nos dirão que viver pelo prazer e pelo trabalho, por lucro egoísta, é correr atrás do vento. Elas nos dirão que Deus tem um tempo para tudo debaixo do céu, inclusive tempo para nascer e tempo para morrer. Elas nos dirão que é melhor serem dois do que um, para enfrentarmos todas as fadigas e provações da vida.
Elas nos dirão que já que Deus está no céu e nós estamos cá na terra, devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos, devemos ter cuidado com a nossa boca. Elas nos dirão que o dinheiro jamais satisfará a nossa alma, a fome da nossa alma. Ou seja, elas nos instruirão, nos ensinarão a viver não para o dia de hoje. O que importa não é aqui e agora, não é comamos e morramos, mas elas nos ensinarão a viver para a eternidade. Por isso, seja sábio e visite lugares em que possa receber correção prudente e edificante. Leia a Bíblia com mais regularidade, com mais intensidade, com mais vagar, com mais meditação, com mais seriedade. Ouça pregações cristocêntricas. Temos o Spotify, que é um aplicativo que ajuda muito. Para quem passa uma hora no trânsito, coloque lá no Spotify boas pregações, ouça bons sermões, também não vai ouvir porcaria. Tem que ouvir coisa boa, para encher o seu coração, a sua mente, com conselhos sábios. Invista mais tempo com pessoas que já avançaram mais na sua peregrinação e jornada espiritual. Ouça os mais velhos, se assente com os mais velhos, converse com os mais velhos. E quando ouvir algo sério sobre coisas espirituais, não faça como os loucos que ficam zombando e rindo, mas leve muito a sério. Leve muito a sério as coisas espirituais. Mas além de ponderar e pesar sobre os dias da morte, do nascimento e escolher os conselhos dos sábios, a última verdade que eu quero tratar aqui, que o pregador salienta, é que nós devemos olhar para frente. Olhar para frente. Versos 7 até o 10. Salomão já nos instruiu sobre o nascimento e a morte, a sabedoria e a insensatez. Agora, após uma breve advertência sobre o perigo do poder, no verso 7, ele nos diz que devemos olhar para frente e assumir uma visão a longo prazo. O brasileiro não consegue fazer isso. O brasileiro tem dificuldade com isso. O brasileiro tem dificuldade de poupar. Nós vivemos num país que tem um dos maiores juros do mundo. Temos muitos bancários aqui. Eu garanto para você que quando seu gerente te liga, te oferecendo um crédito, ele não quer o seu bem, ele quer o seu dinheiro. Nós temos os maiores juros do mundo, as pessoas, um dos países mais endividados, as pessoas entram em empréstimos assim, astronômicos, acachapantes. Compra uma casa, faz um financiamento, sei lá, de 200 mil, ela vai pagar 600, 700 mil, se ela levar o financiamento ao pé da risca. Por que isso acontece? Uma das razões, tem outras, claro, eu não vou generalizar aqui. Claro, uma casa própria até que vale a pena, porque você está na sua casa. Mas eu já conheci pessoas que pegavam empréstimo para tirar férias, por exemplo. A pessoa ia lá, pegava um empréstimo, tirava férias, além de pagar para a empresa de viagens, ela ainda pagava o banco. Passava o ano pagando. No outro ano ela ia tirar férias, ela pegava mais o empréstimo. E isso ia. Então assim, nós nos sujeitamos a isso porque nós não pensamos a longo prazo, nós somos imediatistas, nós queremos resultados. Resultados. O Brasil é assim. No cristianismo não é assim. No cristianismo nós olhamos para frente. O pensamento é a longo prazo. No verso 8, Salomão fala que nós devemos assumir essa visão a longo prazo. Quando o pregador fala, melhor é o fim do que o começo, ele não está aqui assumindo uma visão pessimista sobre a vida, dizendo que é melhor acabar com tudo. Não é isso que Salomão está falando. Salomão está falando do produto final, do resultado. Visualizar o resultado, o que será da sua vida há algum tempo, ou daqui a algum tempo. Ele está falando da vida com as bênçãos de Deus. E as bênçãos de Deus dependem do tempo de Deus, da maneira de Deus, da forma de Deus, e não da nossa maneira. Há poucos dias eu conversava com uma pessoa sobre a maturação de um pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil atualmente.
no contexto de Brasília. E eu falei para ele, se você pretende ser um pastor, é necessário que você seja membro da igreja por um tempo, no mínimo 1 ano, 2 anos, aliás, quem vem de outra igreja, no mínimo 2 anos. Após esse tempo, você vai ser examinado pelo conselho. O conselho vai te enviar para o seminário. Você vai passar 5 anos estudando no seminário. 7 anos. Vai contando. Fim do seminário, correndo tudo bem, terminando as exigências acadêmicas, você volta para o presbitério te examina. Você vai ser licenciado por até 2 anos. 2 anos. Pode ser ordenado imediatamente, mas geralmente é licenciado por 1 ano. São 8 anos para ser um ministro. E o pior não é isso não. As estatísticas na IPB apontam que os pastores que de fato têm vocação, aliás, os pastores que foram ordenados e não têm vocação, eles não durarão 5 anos de ministério. Ou seja, um pastor de fato só é pastor com 13 anos de jornada. Aí você pensa assim, puxa, 13 anos é muito tempo. É muito tempo. Porque nós somos imediatistas. Nós queremos as coisas de modo muito rápido. Há alguns começos que não são muito promissores, nós não vemos muito assim, não temos muitas expectativas. Basta olharmos algumas cidades que foram fundadas recentemente em Brasília, algumas até de forma desordenada, como Vicente Pires. Quem chegou no Vicente Pires primeiro sabe do que eu estou falando. Você chegou ali, era só terra, chácaras, mato, sem muita estrada, e hoje o que está virando Vicente Pires? Um dos maiores canteiros de obras de Brasília, né? Tem muita obra acontecendo, mas quando ficar pronto, quem poderia imaginar isso há algumas décadas atrás? Ninguém poderia imaginar uma coisa dessa. Águas Claras, que era um aterro sanitário, hoje é uma cidade vertical. Quando nós olhamos os começos, nós não pensamos que vai dar muita coisa. Geralmente é assim. No início, há muitas expectativas ou nem muitas, mas quando nós vemos o produto, nós vemos a graça de Deus. Quem imaginaria que uma criança numa manjedoura, filha de uma jovem com seu marido mais velho, seria o início de um império que não teria fim? Aquilo que começou com a vinda do menino Cristo, do bebê Cristo, terminará com a consumação de um reino eterno. Reconhecer o escopo do plano de Deus evita que cometamos outro erro. É o que ele registra aí no verso 10. Porque, jamais digas, porque foram os nossos dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Se no verso 8 a tentação era o pessimismo em relação ao futuro, no verso 10 ele está falando sobre a nostalgia em relação ao passado. Muitas vezes ficamos assim, sentimos saudades do passado. Muitos que estão aqui no novo templo da segunda igreja, que já não é tão novo, já tem algumas décadas, mas muitos que estão aqui mais antigos devem lembrar do período lá da Praça do Bicalho com muita saudade. Muita saudade. Mas eu tenho certeza que se você voltasse no tempo, vivesse hoje e voltasse lá, você iria atentar para as desvantagens de estar lá na Praça do Bicalho. Primeiro porque lá tem uma feira todo domingo. Talvez muitos que congregaram naquele tempo não lembram da feira, mas tem. Que é um inconveniente sem tamanho. Inclusive a igreja que alugou o nosso patrimônio lá, não tem escola dominical. Só culto à noite. Então a gente acaba se esquecendo das dificuldades do passado e guardando as boas lembranças. O que Salomão está dizendo é que isso não é prudente, isso não é sábio. Algumas pessoas gostam de falar sobre os bons e velhos tempos. O tempo da baré, do pirulito que só era açúcar, daquele doce que era um triângulo, que vinha com um boneco, uma surpresinha, né? Daquele doce de goiabada que vinha numa casca e com a embalagem por cima.
E daí por diante, né? Nós vamos nos lembrando dessas coisas. Sei que muitos que estão aqui nem sabem do que eu estou falando. O fato é que nós gostamos de lembrar dos bons e velhos tempos, querem que as coisas voltas ou antigas voltem a ser como eram, ou que as coisas voltem a ser como eram. Não vai ser assim. Nós devemos olhar para o futuro. Deus ainda está trabalhando o seu plano. Isso aqui não é um clichê, mas de fato o melhor ainda está por vir. Jesus voltará e fará novas todas as coisas, e devemos olhar para frente. Por isso, ao invés de arrogância, de saber o que é melhor, nós devemos nos submeter humildemente a Deus, enquanto esperamos que Ele resolva todas as coisas. Isso se aplica à nossa santificação, aos problemas que nós estamos enfrentando atualmente, seja de qualquer ordem. Uma das maneiras de sabermos o quanto confiamos nos planos de Deus é atentar para o nível de irritação dos nossos corações quando tudo não sai do jeito que nós planejamos. Se você fica extremamente irritado quando tudo não sai do jeito que você planejou, é preciso pensar se de fato você confia em Deus. A ira birrenta é uma tolice pecaminosa, revela imaturidade espiritual e uma desconfiança subjacente à soberania de Deus. Eu quero finalizar, pode passar para o último slide. Uma maneira melhor de viver, atentando para os dias do nascimento e da morte, atentando para as correções dos sábios, pautados nas Escrituras, e olhando para frente. Quem caminha olhando para trás, cai. Isso é uma lei simples. Se eu descer desse púlpito olhando para trás, eu vou cair. E dependendo do obstáculo que estiver à minha frente, eu vou cair feiamente. Porque se eu vou caminhando olhando para trás, tendo que pular aqui, vou cair feio. E a vida cristã é repleta de obstáculos. Nós precisamos olhar para frente. Nós precisamos olhar para Cristo. Em todas essas exortações variadas sobre a vida e a morte, sobre a sabedoria, a tolice, sobre a paciência de esperar para ver o que Deus fará, o pregador aqui está nos ensinando a forma correta de viver e ver a vida. Ele encerra essas exortações reafirmando o valor da sabedoria, que segundo ele é muito boa, é o que ele diz nos versos 11 e 12. A sabedoria é muito boa. E a verdadeira sabedoria nos dá vitalidade espiritual enquanto vivermos. E quando vier a hora de nossa morte, essa sabedoria nos levará à vida eterna. Claro, quem salva é Cristo. Se aceitarmos os planos de Deus para nós em Cristo, viveremos com sabedoria e morreremos bem para a glória dele. Que Deus possa essa noite aplicar essas palavras aos nossos corações. E algo que eu comentei há poucos dias com um irmão, pregar assim, de forma sistemática no livro é altamente desafiador, porque esse seria um dos textos que eu jamais pregaria num domingo à noite. Mas tanta sabedoria, tanto conhecimento, tanto ensinamento da parte de Deus, o Espírito de Cristo possa aplicá-lo às nossas vidas. Vamos cantar o hino 110A, hino 110A.